Olá, olá, olá! Hoje é mais um dia de episódio de Conexão Daniela. Muito obrigada para você que já nos segue. Para quem não nos segue, sejam muito bem-vindos ao seu primeiro episódio aqui conosco. Se Deus quiser, será o primeiro de muitos episódios. E como sempre, eu procuro, gente, olha, agradecer em primeiro lugar a Deus, depois a presença de vocês aqui conosco, porque esse é um desafio, né? Essa é a realização de um sonho. O podcast tem me conectado com várias pessoas, com vários assuntos, e eu acredito que nós não fazemos nada, absolutamente nesse universo, se nós fizermos sozinhos. Nós somos seres sociais e é muito importante que a gente esteja unido em conhecimento, né, em amizade, em sociedade, em grupos, nos apoiando, né? E o Conexão Daniela vem para provar para vocês que eu acredito piamente que nós precisamos uns dos outros todos os dias, né? E preciso muito de vocês, né? Vocês, então, na minha vida, se vocês não tiverem, eu não tenho paciente, eu não tenho seguidor, eu não tenho audiência e eu tô falando sozinha. Eu não posso falar sozinha. Gente, mais uma vez, eu trouxe uma informação muito importante. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente pertinente. Todo mundo que eu falo aqui que é um assunto importante, né, gente? Mas, assim, todo assunto é muito importante. Eu acho, assim, que até hoje vieram profissionais aqui de grande relevância com assuntos que são do interesse da maioria da população. Esse assunto em questão é um assunto realmente relevante, por quê? Hoje a questão da qualidade de vida é ponto crucial na vida de todas as pessoas. E eu falo desde a classe A até a classe D. Claro que dentro das oportunidades de cada um, quando a gente fala de esporte, de alimentação, de assessoria médica e tudo. Mas as pessoas estão, sim, buscando essa ajuda e a informação. E nesse ponto, a rede social, o YouTube, o próprio Google tem feito muito pelas pessoas também. Por quê? Porque a gente consegue trazer pessoas realmente competentes que vão separar o joio do trigo e dizer para vocês o caminho a se seguir. Porque tem hora que a gente não sabe que profissional escolher, aonde ir, qual que é o seu problema, não é? Todo mundo tem um profissional na família, toda família tem um médico, não é, gente? Toda família tem um médico. É aquele que receita tudo quanto é trem, que sabe tudo quanto é coisa. Tem um pedreiro, tem o que faz simpatia e por aí vai, né? Então a gente sabe que opinar é uma coisa e saber é outra, não é? E baseado numa das questões muito importantes, que é a alimentação, né? Porque hoje nós sabemos do papel importante da alimentação nas nossas vidas. Eu trouxe aqui uma profissional renomada, querida, que a vida me trouxe, né? Através de uma relação de trabalho, né? Eu a conheci numa reunião onde eu estava fazendo uma palestra e a gente se conheceu lá, até falei isso lá nos stories, né? E depois, no final, a gente bate um papo, que era inclusive uma palestra sobre networking. E aí a gente brincou que o santo bateu, né? Que a gente se conheceu, né? O santo bateu, histórias de vida parecidas e tudo. E aí, a partir daí, claro, eu tenho certeza que ela foi conhecer meu trabalho também, da mesma maneira eu fui conhecer o dela. Eu falei, olha só, esse é um assunto que eu queria levar para o podcast, eu estava buscando a pessoa certa. E Deus coloca as pessoas certas no caminho da gente, né? E aí, hoje eu estou aqui, né, com essa maravilhosa Daiane Vilela. Dai, que eu chamo de Dai já, viu, gente? Eu sou íntima. É isso E eu deixo vocês ficarem também. Dai, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Estou muito feliz e honrosa de estar por aqui. É um prazer falar sobre saúde, sobre qualidade de vida e estar aqui com você hoje. E eu fico muito feliz, realmente, de eu ter te encontrado, né? Que eu falo assim que a força do network é isso, né? É você se conectar com pessoas que têm a ver com você. Muito obrigada pelo convite. Olha, gente, a Ana é linda, parece uma bonequinha. Eu vou falar uma coisa, e não veio só ela, não. Veio ela e a Larissa. Isso A aí. Larissa, gente, é o bebezinho que tá na barriga dela, que a tia Daniela foi uma das primeiras que ficou sabendo, não é verdade? É verdade. Ah, eu tenho essa honra, gente, eu acho tão bonitinho. Quando ela nascer, eu vou falar, tia Daniela, que ficou sabendo, foi uma das primeiras que soube que você estava no mundo, que você ia chegar. Foi mesmo. Aí que Deus a traga com muita saúde, né? Amém. Que ela seja uma menina muito feliz, muito abençoada. Amada, eu já sei que ela é, Ah, né? sim, Não tenho certeza, eu tenho certeza disso. Então, gente, esse conteúdo é um conteúdo muito bom, não é? Primeira coisa, doutora, a Daiane, ela é médica,
especialista em nutrologia, que fez residência, cadê a cola da Daiane? Em clínica médica, né? Quantos anos de formada você tem, Dai? Tenho 5 anos de formada. Gente, é uma menina. O que essa menina sabe? Rapaz, esse povo hoje estuda demais, é impressionante. Inclusive, você é mentora também, né? Eu sou mentora de médicos. De outros nutrólogos Sim. e tudo, né? Essa menina trabalha, gente, um horror, sabe? Sou farmacêutica. Isso eu não sabia, não. Colocaram aqui no seu currículo, não. Você é farmacêutica também? Sou farmacêutica. Eu formei antes em farmácia, depois eu trabalhei conta essa história, um é muito ano. melhor. Eu trabalhei um ano na Drogazil, né, que é uma farmácia de rede, e depois eu resolvi fazer medicina por causa do meu trabalho na farmácia, né, de algumas situações que aconteceram, e eu falei assim, gente, acho que eu posso mais, eu posso ajudar mais pessoas, e isso me trouxe para a medicina. E aí eu fiz medicina, depois eu fiz residência de clínica médica, mais 2 anos são 6 anos de faculdade de medicina, mais 2 anos de clínica médica, e depois ainda fiz nutrologia. Então eu tenho A formação em 2 RQs. nutrologia é de quanto tempo, Dai? São 2 anos também, 2 anos também. mas aí eu não fiz a residência de nutrologia. Eu fiz cursos, né, de especialização, de pós-graduação, e depois eu passei na prova de título. Então, eu tenho os 2 RQs. Eu tenho tanto de clínica médica, tanto de nutrologia. Hoje eu posso me dizer que eu sou nutróloga, né? Diferente de muitos profissionais aqui em Goiânia que se intitulam nutrólogos e não são. Pois é, você tinha comentado isso comigo, né? Porque assim, o que acontece, gente? É igual na minha área, né? Eu sou reabilitadora. Então, eu tenho, vamos dizer assim, mais experiência, mais habilidade. A minha formação me permite executar melhor determinados procedimentos, como preparos em lente de contato, em coroso e tudo. Todo clínico pode fazer isso. E você pode fazer um curso de final de semana, de 3, 4 dias. Não quer dizer que você não vá aprender. Mas a diferença de você fazer uma especialização de 2 anos, investir muitos anos, né, em cursos de qualificação depois, com certeza, né, tem que te diferir, né, do outro profissional, né? Porque senão não valeria, né, a pena investir tanto em conhecimento, não é, Dai? É verdade, faz diferença. A Com especialização. certeza, né? Eu falo que, principalmente na clínica médica, fez abrir muitos ares. Em questão, assim, de tratamento mesmo da nutrologia. Porque a nutrologia hoje, por mais que seja um pouco mal falada, mas é uma especialidade tão bonita que vê realmente prevenção de doenças, né? E na clínica médica, você vê doenças. Então, você vê aonde que você não quer chegar. Entende? Então, assim, você vê uma prevenção, você faz uma prevenção para você não chegar a uma doença específica e te trazer problemas de saúde. Então, eu falo que a nutrologia deveria ser para todos os médicos, não só para os nutrólogos, né? Deveriam ser todos os médicos observar e saber orientar esse paciente para evitar doença. É a prevenção. Explica para as pessoas, Dai, o que é a nutrologia? Porque as pessoas têm um pouco, elas confundem um pouco o papel do nutricionista com o papel do nutrólogo. Não acontece? Essa não é. Então, explica para o pessoal a diferença do seu trabalho com o deles. Primeiro me conta, de onde você vem? Ah, eu venho de Caiapônia. Caiapônia, olha só, gente, que legal. Aí você resolveu vir para cá, você fez curso aqui, sua formação foi aqui em Goiânia? A minha formação de farmácia foi em Goiânia, depois eu fui para Minas Gerais fazer medicina e fiz a minha residência em Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Gente, mas ela andou. Eu andei, eu gosto de andar, eu gosto de bom conhecer, demais, de não coisas é? novas, bom né? demais. Foi lá que você achou aquele branquelo, seu marido? Não, foi em Caiapônia mesmo, você acredita? Tô falando branquelo, ele é uma gracinha de pessoa. E muito bonitinho também, ó, com todo respeito a ela. Os dois fazem um casal lindo. Ah, obrigada. Mas a gente se conheceu, na verdade, ele é também de Caiapônia, né? A família dele toda é de Caiapônia. E a gente se conheceu lá muitos anos atrás. E, graças a Deus, deu tudo certo. E depois eu vim pra cá. E depois de mais ou menos uns 10, 15 anos que ele veio pra cá. Então, a gente Olha só, gente, se é história de reencontrou. Deus mesmo, né? São coisas de Deus. Mas tudo é de Deus, Era pra acontecer, né? É. E é muito gostoso, eu acredito em casais que crescem juntos, constroem uma Muito. história juntos, né? Isso faz total diferença na vida, né? Nós temos 16 anos juntos, né? Pois Então, é, ele foi meu gente, primeiro pensa bem. namorado. Ai, que bonitinho, gente. Eu acredito mais no amor. Gente, lindo, bonitinho né? demais. É, Então, a gente vê tanta coisa ruim, mas tem tanta coisa bonita também. E a gente tem que falar sobre isso, né? Tem.
para que as pessoas sigam com muita esperança, principalmente essa juventude que vem aí, porque a gente levanta cedo e a gente é bombardeado por tanta notícia ruim, né? É E verdade. tem muita coisa boa. Tem. Mas voltando à minha pergunta anterior, explica para o pessoal essa questão do que é a nutrologia, do que o nutrólogo pode oferecer para a população e a diferença que existe entre o nutricionista e o nutrólogo. Tem muita. Essa é uma pergunta bem frequente, né? Que todo mundo faz. E, assim, a principal diferença é que é o seguinte: o nutrólogo é um médico, antes de fazer nutrologia, é uma especialização, né? Então, assim como cardiologia, reumatologia, endocrinologia, a nutrologia é uma especialização dentro da medicina. Ou seja, para a pessoa ser nutróloga, ela precisa fazer faculdade de medicina, né? Então, o nutricionista são faculdades diferentes, né? Ele vai fazer nutrição. Então, qual que é a diferença entre o nutrólogo e o nutricionista? A principal é a formação, né? Então, eu fiz medicina e o nutricionista fez a faculdade de nutrição. E a segunda diferença é que eu, como nutróloga, eu vou pensar na alimentação como um tratamento para aquele paciente, né? Então, eu vou pensar naquela doença, eu vou tratar a doença não só com medicamentos. Por exemplo, um paciente com diabetes, né? Eu não vou tratar esse paciente apenas com medicamento. Eu vou tratar ele com a alimentação, com substâncias que a gente pode utilizar sem utilizar apenas a medicação. Eu vou tirar essa medicação? Não, mas eu vou conseguir tentar reduzir esses medicamentos e utilizar ao favor o estilo de vida. Então, a nossa parte é orientação, verificar a parte hormonal, né? Verificar emagrecimento, utilizar ou não medicamentos. O nutricionista, ele vai avaliar apenas o alimento, né? E que é uma parte linda. Eu falo que o nutricionista tem que andar com o nutrólogo. Eles têm que ser juntos. Sim. É uma coisa que não anda separada, né? Então, eu tenho, né, na clínica hoje, inclusive 2 nutricionistas, né? E elas acompanham todos os meus pacientes, porque é uma união. Eu vou fazer a parte de análise laboratorial, eu vou fazer a análise dos hormônios, eu vou fazer a análise das doenças e elas vão auxiliar com alimento para aquilo que a gente viu que ele tem de alteração. Então, a gente vai conseguir fazer uma união de especialidades. Mas o nutricionista ele não pode passar, né, medicamentos. Nós já podemos, porque a gente tem a formação em medicina. Essa é um pouco a diferença realmente mais gritante, é a questão de medicamentos, a dosagem de medicamentos, a dosagem de vitaminas, que eles têm uma RDC, que eles podem utilizar até X quantidade de vitaminas, a gente pode utilizar mais. Então, essas são as principais diferenças. Entendi. Então, eu entendi que são pilares, né, que você tem como recurso, né? Você tem as medicações, né, padrão, vamos dizer assim, né, que um médico comum... Gente, todo médico é importante, mas eu falo comum, assim, que não está dentro da especialidade, né? Você tem a alimentação que você vai trabalhar e você tem os exames, né? Você tem um conhecimento para fazer uma análise e o diagnóstico do caso. Isso. É isso? Isso. São as ferramentas que você tem. Isso. A Vocês gente faz o entenderam, diagnóstico e o nutricionista, através desse diagnóstico, vai fazer um tratamento da alimentação. Entendi. Vamos dizer assim. Na verdade, eu li a respeito, o nutrólogo, ele trata algumas situações, né? Ele trata doenças, cita lá para o pessoal. A gente trata diabetes, e obesidade é o principal, né? Quando a gente fala em nutrologia, todo mundo pensa em obesidade, né? Mas não é só obesidade, gente. Eu trato fibromialgia, eu trato diabetes, eu trato hipertensão, eu trato hipercolesterolemia, que é aumento do colesterol. Então, a gente tem uma gama de... Fibromialgia? Olha, eu não sabia. Sim. A gente tem uma gama de tratamentos que a gente pode auxiliar com a nutrologia, com suplementação. Suplementação, não é medicamentos, né? Assim, a gente eu falo assim, hoje, quando eu prescrevo ali, tem 5, 6 medicamentos, a pessoa fala assim, é medicamento? Não, você está suplementando o que o seu corpo precisa, né? É as deficiências. E que, assim, na maior parte da população, e principalmente pensando em fibromialgia, já puxando esse gancho um pouquinho, não é específico da área da nutrologia,
Mas eu pego muitos pacientes com deficiência de B12, B6 e B9 graves e que, assim, ele vai no reumatologista e o Isso que eu ia te reumatologista... perguntar. Então, você também tem essa relação de trabalho com o reumatologista, Sim. com, na verdade, com o endócrino, né? Porque Sim, no a caso gente diabetes. tem Aham. essa relação, né? Mas, assim, que eles não verificam a quantidade correta de vitamina. Aí é um problema. Por quê? Eu vou dar um exemplo de uma paciente que é muito querida. Ela estava com a B12 de 280. O valor laboratorial de uma B12 é de 180 a 800, o normal. Nossa. É muito discrepante, né, Dani? Muito. A gente tem que pensar o seguinte: será que uma pessoa de 180 de vitamina B12 está igual a uma pessoa de 800? E aí, quando o médico reumatologista ou outro tipo de médico que não seja nutrólogo não sabe ali realmente a dosagem das vitaminas ideais, ele vai falar assim: tá tudo bem, tá ótimo, a sua vitamina é ótima. O problema é que não tá tudo bem, né? Então, essa vitamina, essa paciente, que eu saí ali da faixa de 200, 180 e poucos da B12 dela, eu joguei em 800. Essa paciente melhorou extremamente, acabou só de... que legal, parou as gente. dores. Olha que Dani, legal. acabou as dores. E a gente sabe tanto que essa doença é terrível. É terrível, porque assim, hoje a gente já tem alguns exames que a gente detecta, mas são muito caros ainda, não são realizados ainda em pequenos centros, inclusive em Goiânia não é realizado, só é realizado em São Paulo. Mas é uma doença muito difícil, porque a maioria da população não entende como doença, porque faz os exames e tá todos normais, né? E esquece realmente de avaliar essas deficiências, essas carências de vitaminas, de minerais, que pro laboratório ainda está normal. Para nós não é normal. E a gente regulando essa parte, né, de vitaminas, de minerais, a gente consegue trazer qualidade de vida para esse paciente. Essa paciente tomava 5 medicamentos para dor e ainda não tinha gente. recuperação de dor. Eu tirei todos e coloquei só a vitamina B12. Depois que a gente repôs tudo, bonitinho, ela estava sem dor, a gente foi reduzindo e tirando a medicação dela. Olha só o grau que a gente pode chegar, né, em uma Claro, doença que ela claro. estava usando corticoide, anti-inflamatório, relaxante muscular e, assim, e remédios... Intoxicando muitas E vezes. remédio para dor. Então, assim, você pensar o tanto de medicamentos que essa paciente estava utilizando e está tendo outros efeitos colaterais, Claro. né? Até aumento de peso, que uma das medicações que são utilizadas é a amitriptilina Corticoide, né? e corticoide. Então, essa paciente a gente conseguiu tirar praticamente todas praticamente não, todas as medicações para dor, só porque ela estava com a B12 baixa, uma B9 baixa, uma B8 baixa. Então, regulando essa parte de vitaminas e minerais, essa paciente está sem E dor. como que essa paciente chegou em você? Essa paciente foi um caso, foi até interessante, foi uma amiga, né, que ela é de, essa paciente, ela é de Bom Jardim, de Goiás. Conhece essa cidade? Gente, tem cidade, é o nome, não, nunca ouvi falar, essa não. Essa é uma cidade pertinho ali de Minas, de divisa ali com Mato Grosso. E ela, o que ela fez? Ela é uma paciente que veio para mim com uma amiga me disse, falou assim, A Simone tá falando pra eu abrir e mostrar que eu sou uma educada, que eu não abri aqui pra você. Esse aqui, docinho Dona Neuza, viu? Ah, que chique. Depois você só eu vou experimenta, experimentar. depois vê se você gosta. Quero sim. Então, ela veio através de uma amiga. Essa amiga chegou em mim e falou assim, Daiane, eu tô com uma colega que tem muita dor, né? E eu fiquei sabendo que você tratou a sua sogra. A minha sogra também tem fibromialgia. E eu tratei a minha sogra através das reposições de olha que vitaminas e interessante. minerais. E a minha sogra também é um caso de sucesso. Graças a Deus, hoje ela não tem dor, também não usa medicamentos. Imagina se não fosse. Sogra. Imagina, né? E aí, Ai, ela ficou sabendo do caso da minha sogra e falou assim, Daiane, você trata? E eu falei assim, olha, não é uma coisa que eu trato com frequência, mas se ela quiser vir, eu conseguir identificar, como eu identifiquei na minha sogra o que é o problema, eu posso ajudar sim. E aí ela veio pro consultório, e quando ela chegou no consultório, bateu a mesma história da minha sogra, olha né? só. Paciente com 16 anos de dor, Dani. Nossa, tadinha. 16 anos de dor. Imagina a limitação de vida, Ela né? fez um vídeo pra gente, assim, depois, né? Eu falei assim, não, conta a sua história, Fazendo porque eu acho que depoimento, é né? interessante. Importante. E eu levei ela pro congresso.
né? Olha só. Um congresso de injetáveis que eu fiz, eu fui convidada para ser professora no dia, né, palestrante, e eu levei esse caso para pro congresso. E assim, foi tão interessante, porque eu pedi ela para fazer um vídeo caseiro mesmo dela, explicando, né, a doença dela e o que a gente fez. Né? A gente fez as reposições endovenosas e tudo mais, ela explicou todo o processo, explicou que ela melhorou totalmente. Isso, Dani, não tem preço. Isso para mim, assim, não tem preço. Claro, sem dúvida. Porque, assim, era uma pessoa que todos os médicos tinham passado, pelo menos em 16 anos, em mais ou menos umas seis especialidades que ela tinha me contado, até neurologista, tá? Pois é, eu até chamei a atenção para essa história, por quê? Porque eu estava até conversando com outro colega esses dias, em outro episódio, e a gente falando sobre a importância do generalista, né? E essa questão do colega, muitas vezes, fatiar o paciente e não ter, sabe, não ter aquele zelo pelo ser humano de tentar avaliar o todo, não é? Não, claro que não de exercer o trabalho do colega, porque com certeza você é muito mais capacitada na sua área do que um cardiologista, que eu falo, mas você tem que entender o mínimo para o paciente não ficar sofrendo, quicando de um profissional para o outro, não é? Quer dizer, se o colega tivesse, igual você falou, entendendo uma análise melhor, um pouquinho melhor, ele ia falar, não, eu vou te encaminhar para um profissional que entende melhor disso aqui, né? Agora, não, isso aqui eu sei resolver, fica por aqui mesmo, né? E isso é uma coisa que tem que mudar. Tanto na medicina, na odontologia, eu acho que em todas as áreas da saúde, né? Não, assim, o bom é que os médicos ainda, assim, são mais... eu falo que não se atualizam também, sabe? Isso é uma falha muito grande. Que não se atualizam, Dani, eles não veem a corrente que está acontecendo para uma coisa do bem para o paciente. Sim. Tá? E aí fica naquela assim, seus exames estão normais. Isso dói demais para um paciente que está com fibromialgia e está com deficiência de vitaminas graves. E o médico fala para você assim, não, tá normal, seus exames estão ótimos. Então, aí você olha assim e fala assim, cara, mas não tá ótimo. Eu tô sofrendo, né? Eu tô sofrendo. Você tem uma doença inflamatória grave, você tem uma doença grave, você tem uma dor grave e que a maior parte da população, principalmente a família, não acredita. Por quê? Quando vai no médico, o médico fala, tá normal. Ou seja, sofra, né? Faz parte do processo. É assim. Agora você lide com isso. Então, essa coisa, eu falo muito, porque aqui a gente está... Aqui a gente está aqui para levantar bandeiras, né? Gente, eu não sou ninguém, viu? Eu estou aqui dando a minha opinião. Mas eu acho que o generalista, o profissional que é capaz de dar diagnósticos e que principalmente tem a humildade de reconhecer a limitação do conhecimento dele, porque a gente não precisa ser bom em tudo. A gente tem que ser bom naquilo que a gente faz. Mas a gente entender que tem outros profissionais e que o fim mais importante é o cliente. É o paciente, não é? A questão não é o que você... não, é o que o paciente precisa. Se ele vai precisar de uma equipe de 3, 4, 5 colegas, né? A gente vai atrás do que for necessário para que ele saia de um quadro, né, de sofrimento. Mas, então, vamos recapitular. Nós temos as doenças. O que mais você pode fazer pelo seu paciente? Eu vou te procurar, vamos supor, eu sou um atleta, nós temos a questão também da suplementação. O que você faz, por exemplo, por um atleta? Dani, o atleta, a gente pode aumentar rendimento, né? Então, assim, às vezes, inclusive ontem, eu atendi um atleta triatlo, né? Que ele faz os três movimentos simultâneos, né? Corrida, bicicleta, né? E natação. Então, esse paciente me procurou, na verdade, ele já era meu paciente com obesidade. Ele estava com 143 quilos, a gente conseguiu chegar em 80 quilos e hoje ele é triatleta. Então, ele, depois desse tratamento, ele se viu na dinâmica de melhorar a composição corporal, na dinâmica de fazer exercício físico e apaixonou por isso. Então, quando essa paixão aconteceu, a gente agora, né, outro projeto. Primeiro foi emagrecimento e agora a gente está num projeto de alta performance. Então, o que eu estou fazendo para esse paciente agora? A gente está fazendo suplementações necessárias para o corpo dele aguentar toda essa carga e ele não sofrer. Porque assim,
O maior prejuízo do atleta que não tem um acompanhamento correto, principalmente em relação a médicos ou nutricionistas, ou um acompanhamento ali com o fisioterapeuta corretamente, o que acontece? Ele vai diminuir muito a imunidade dele. Você ouviu falar naquelas pessoas que começam exercício físico, começam a ter imunidade baixa? Sim, sim. Isso acontece por quê? Porque ele não está com a adequação ali das vitaminas. Ele está gastando tudo Toda a na energia, né? performance dele. Então, o que você precisa fazer nesse paciente e o que a nutrologia vem trazendo para isso? É trazer os nutrientes e vitaminas e minerais e suplementação para que esse paciente realmente consiga ter um alto rendimento sem ter prejuízo na qualidade de vida, né, na saúde. Então, nós estamos agora nesse projeto com esse paciente, é realmente aumentar a performance dele, conseguir fazer com que ele ganhe mais rendimento, ganhe as provas. Daqui a pouco, se Deus quiser, em agosto, nós estamos ali já no pódio. Você, não sei quem é você, mas eu já estou torcendo. Você é paciente da Dai. E eu tenho certeza, porque ele está assim, super dedicado, com força de vontade, e a gente está fazendo realmente agora o corpo dele suplementar o que ele precisa. Entendi. Para que ele produzir, né, o que é necessário. Ter um alto rendimento. Agora, existe também, assim, lá no meu consultório, é fato, 80% do meu público é mulher, porque eu faço harmonização, né? Então, acaba que o meu público é muito feminino. E também eu defendo muito as mulheres, né, mulherada? Então, acaba assim, não é que eu falo mal dos homens, viu, meninos? A gente precisa de vocês para tudo na vida. Mas, assim, acaba que o universo nosso acaba sendo muito rosa, né? E eu vejo muitas meninas falando essa questão de ganho de massa muscular, principalmente a perda de massa muscular depois dos 40 anos e o famoso chip da beleza. Então, vamos falar sobre esse assunto? Ai, vamos falar do assunto que eu amo. Mulheres 40 mais. É o seguinte, Dani, primeiro, né, todas as mulheres que estão acima de 40 anos, né, 40 mais, que a gente fala que é o nosso boom de explosão, de ganhos, né, de felicidade, de ânimo, de disposição, gente, que deveria. Aqui, olha a minha cara. Que deveria, mas estão extremamente cansadas, fadigadas, estressadas, com tudo para fazer, a família em cima. E é onde você deveria, para aproveitar tudo que você fez até os seus 40 anos, para você conseguir, vamos dizer, financeiramente estar bem, mas saúde tá zero. Mas por quê? Você gastou toda a sua energia durante esses 40 anos num ritmo frenético e não pensou que realmente, a partir dos 35 anos, o que aconteceu com o seu corpo? Veio reduzindo a quantidade de hormônios. Então, essa redução de hormônios fez com que você começasse a ter baixo rendimento. É onde a mulher começa a ficar estressada, fadigada, cansada. E aí vem estresse do dia a dia, estresse do trabalho, estresse dos filhos, estresse do marido e tudo em cima dela. Mais ainda tendo que ter rendimentos e com os hormônios baixos. Entendi. Né? Então, vamos lá. O nutrólogo também analisa e trata a reposição hormonal. Com toda certeza. Bons nutrólogos. Entendi. Vamos dizer assim, bons nutrólogos. Então, nós vamos lá. Pessoal, doenças associadas à nutrição, não é? Acompanhamento de atletas, porque assim, eu tô arrumando cliente para você tá vendo, né? Coisa boa. Então. E a questão hormonal, né? Sim. Que pode ser uma reposição e também pode ser um equilíbrio, né? Dependendo da patologia, né? Sim, eu falo assim, eu falo que todos os pacientes devem ter equilíbrio hormonal. Não é nem excesso e nem deixar eles baixos, né? Então, assim, é ter um equilíbrio realmente. E mulheres... Você não vai comer mesmo, não? Nem um pedacinho. Depois você fala, você quando tá falando. Eu vou experimentar. Mas assim, olha, mulheres gente, menopausa. O quanto eu vejo as pessoas negligenciando a menopausa, o climatério. Gente, vocês sabiam que no climatério, quando você entra no climatério, gente, para vocês entenderem, é o período antes de você entrar na menopausa, antes de você parar de menstruar. Então, aquele período, ele pode durar de 3, 2 anos antes de você parar de menstruar. Nesse período, se você não cuidar da sua saúde, não tiver tido um banco de músculo, eu falo, fazendo exercício físico e tudo mais, você perde 10% de massa muscular. Eu achava que era mais. 10%. Mas assim,
Se você fez ou se você não fez. Se você tem um banco muscular, você perdeu 10. Se você não tinha um banco muscular, minha filha, você vai entrar em sarcopenia. Qual que é o problema disso? O que é a sarcopenia? Entrar em quê? Isso. Sarcopenia. Tá, vamos lá, gente. É porque eu falo uma palavra difícil em inglês aqui. O que é a sarcopenia? Inglês Sarcopenia não, é japonês. é Inglês a gente verdade. sabe por quê. É uma doença com baixa quantidade de massa muscular. E isso acomete muita gente, e principalmente os obesos, né? Fala assim, o obeso tá saudável. Não, a gente tem que ver a composição corporal. Às vezes tem uma pessoa que tem uma obesidade, mas tem baixo músculo, né? Então, isso a gente chama de obesidade sarcopênica, uma doença. Entendi. Agora, quando a pessoa não tem obesidade, mas ela tem baixa quantidade de massa muscular, a gente chama de sarcopenia. O que a sarcopenia, né, vai fazer para você? O que é essa doença? O que vai influenciar eu ter ou não músculo? Vai influenciar você a levantar da cadeira. Tudo, né? Vai influenciar você a levantar do seu sofá. Vai influenciar você a conseguir ter disposição, ânimo, a andar, a caminhar. Aí eu te pergunto. Não é só uma questão estética, né? Como que vocês querem sobreviver daqui para frente? Como que vocês querem chegar com 80 anos? Vocês querem chegar com 80 anos, andando, caminhando, tomando banho sozinho, penteando o cabelo sozinho, fazendo as coisas sozinhas? Ou você quer chegar com os 80 anos, deitado numa cama, não conseguindo levantar, não conseguindo fazer movimentos, não conseguindo fazer as atividades diárias, Dani? Tem independência, né? Então, assim, às vezes a pessoa não consegue pentear o cabelo porque ela não tem músculo. E a gente acha assim, é osso que faz isso. Mentira! Quem faz esse movimento é músculo. Se você não tem músculo, você não movimenta. Entende? Então, assim, depois dos seus 40 anos, isso já vai começar a reduzir testosterona, estradiol, progesterona, que são os hormônios da menopausa. Na mulher, né? No homem vai reduzir a testosterona. Então, essa paciente pode ter osteopenia, osteoporose, que é a fraqueza dos ossos. Ela pode ter uma dificuldade ali de bombeamento do coração, porque o sangue começa a ficar mais grosso. Ela pode ter um aumento de colesterol por causa da diminuição de estradiol. Ela pode ter falta de libido, falta de ânimo, falta de disposição por causa de testosterona. Ela pode ter ressecamento vaginal por causa de estriol. Então, assim, são várias situações que você não precisa hoje passar por isso. E antigamente o pessoal não utilizava hormônios. Não teve um estudo aí, chama WHI, que eles fizeram com hormônio de ego. E qual que é a chance de dar errado, Dani? Com hormônio de ego na mulher. É muito, né? Então, assim, eles fizeram um estudo injetando, dando medicamentos de hormônio de ego para a mulher. E isso começou a aumentar o risco de câncer de mama. Aí falaram assim, para com tudo, não vamos fazer reposição hormonal, reposição dá câncer. Nossa, é Mas o que acontece? As verdades, fizeram errado, né? Eles fizeram com o hormônio errado. Gente, isso não é fisiológico. Uma égua tem, né? Vamos colocar ali até 1 tonelada. É um organismo completamente diferente, né? Então, hoje não. Hoje a gente tem os bioidênticos, né? Que são hormônios que realmente são parecidos com a molécula que você tem dentro do seu corpo. Ou até quase iguais, né? E que isso vai fazer prejuízo? Não vai causar câncer. Mas aí, o que acontece? Há 20 anos na sua cabeça falando que isso vai dar câncer, você não quer fazer reposição hormonal. Mas acaba você não que propagou, né? É. Propagou coisas ruins, né? O problema é que você não faz, essas doenças vêm. Não, e essa questão do chip da beleza, eu vejo assim, a maioria das minhas pacientes, até tô devendo uma visita em você, né? Eu tenho que ir lá. Precisando demais. Eu sou uma que tô vivendo todos esses sintomas que ela tá falando, ou grande parte deles. Nossa, a questão... Tava comentando isso hoje, né, Simone? Que a gente tá... Tem hora que eu tô me arrastando, sabe? E tem que fazer 1000 coisas e não tem sido fácil, né? Eu vejo o seguinte... a maioria das minhas pacientes relatam, pessoal, que assim, o uso do chip mudou a vida delas. Sim. Em todos os sentidos, né? Principalmente na disposição, né? Em como lidar com a vida, em tudo. Então, é uma coisa muito importante e relevante que as pessoas têm que olhar, né? Mas assim, vamos lá. Eu sou leiga. Eu tô sentindo algumas coisas fora patologia, tá? Porque normalmente eu acredito que o paciente, quando vai a você, ele já tem um diagnóstico da patologia, normalmente. Não. Nem sempre. Não. A maioria das vezes não. Não mesmo? Tem. Não. E como é que eu vejo que eu vou numa nutróloga? Minha filha. Porque nutróloga parece coisa de rico, não parece, gente? Parece que assim, quando a pessoa vai no nutrólogo, tô ficando rica, eu arrumo o Lulu da Pomerânia, eu compro um carro chique e vou no nutrólogo.
Né, Olha, não? não é. Então me conta. Eu falo assim, ó, se todas as pessoas pudessem ter um nutrólogo como médico da família, médico seu mesmo, seria o mundo ideal, porque eu não trato apenas emagrecimento, alta performance sem reposição hormonal, eu trato tudo. Eu tenho uma família de caçu, família. Eu atendo todos da família. E assim, eles passam mal lá, liga pra mim, entendeu? Daiane, eu tô assim, sem assado, me ajuda? Por quê? Confiança. Confiança de, eu tô gripado, o que que eu faço? Eu peguei dengue, eu peguei covid, Daiane, o que que eu faço? Então, assim, por quê? Eu avalio tudo. Dani, minha consulta é 2 horas. Às vezes 2 horas e meia. Eu, assim, meio que... Mas por que essas 2 horas e meia? Porque eu preciso entender Você viu que ela fala o tanto que eu falo, gente? A A gente é uma coleguinha. Eu preciso entender o que é você. Eu preciso entender como você é. Para que eu consiga identificar as doenças. A maioria dos médicos faz assim, ó. O que você está sentindo? Aí a Sim. pessoa vai falar e aí ele vai destrinchar ali mais ou menos o que você falou que você está sentindo e tchau. Te passa um remédio e tchau, né? Eu não. Você falou que você está sentindo? Peraí, deixa eu entender aqui. Por que não tá batendo a sua história? Não, mas eu tô perguntando assim, por exemplo, a hora que a sua secretária agendou alguém, né? Uhum. Normalmente, foi uma indicação de outro médico ou foi... Porque como a pessoa ela chegou e falou assim, não, porque eu preciso do nutrólogo, Muita né? indicação. Porque normalmente a pessoa pensa assim, eu tô acima do peso, né? Eu cheguei na meia idade, eu tenho que pensar em hormônio, né? Normalmente está associada a isso, né? E aquilo que eu te falei, essa questão da suplementação de atletas, né? Mas não é só isso, né? Não. Não é só isso, né? Não. E às vezes é um sintoma que a pessoa não sabe aonde procurar. Às vezes ela vai até no próprio clínico, doutor, será que eu tô doente? Não é isso? Não, Por isso que eu tô te perguntando. A maioria dos meus pacientes, Dani, vem por indicação. E uma coisa, né, que você comentou. Não é de pessoas ricas. Eu acho que, realmente, se você fosse pensar em várias doenças aí que você está sofrendo, alguma coisa que você está sofrendo, que você está passando por vários médicos aí e ainda não diagnosticou o que realmente é, talvez você precisa de uma pessoa para avaliar não a doença, a causa. O que é bom não é caro, né, gente? Né? Mas o que acontece? Eu brinco isso aí porque, na verdade, é assim, nós vivemos um sistema de saúde falido, né? Com certeza. Então, a maioria das pessoas não tem acesso a um médico de qualidade, né? E um profissional com a sua experiência e com a sua especialidade é privilégio para poucos. Sim. Então, por isso que eu tô brincando, né? E tudo. Então, acaba... igual o pessoal fala, terapia é bobagem, né? E a gente sabe que não é. Então, assim... agora, por que as pessoas falam isso? As pessoas vão para fila, às vezes, para fazer uma consulta barata, fica com um problema de saúde não sei quanto tempo, com os exames na bolsa ou na carteira porque não tem condição de fazer. Os planos de saúde estão absurdos, não tem médico suficiente, né? Os bons médicos todos saíram dos planos de saúde. Então, assim, é muito complicado. Aí acaba que esse privilégio, né? Porque é um privilégio de se alimentar bem, de ter tempo para estar com bons profissionais, né? Porque tudo exige tempo, né? Com certeza. Quando eu faço uma consulta de um paciente lá, eu falo, olha, você tem tempo para estar aqui comigo? Né? Porque ele precisa se dedicar ao tratamento, né? Exato. Ele vai abrir mão de alguma coisa para poder estar ali, inclusive financeiramente. Então, assim, é um investimento em saúde e tudo. E é um momento que você para cuidar de você. E nem todo mundo tem esse acesso a isso, né? Aquele zelo, eu acho que é um momento de autocuidado também. Agora, nem sempre a pessoa vai procurá-la, né, gente? Nessa condição, muitas vezes vai procurar por uma necessidade um pouco mais séria, né? Em relação ao metabolismo, né? As carências nutricionais, qual que é o impacto inicial que pode acontecer com relação a isso? Em todos. Porque é o seguinte... Vamos pensar uma paciente com deficiência de ferro, tá? Então, um paciente que chega para mim com uma deficiência de ferro grave, às vezes não baixou ainda o ferro, baixou a ferritina, né? Então, aí abaixa a ferritina, que é o primeiro marcador que você vai entrar em deficiência de ferro. Abaixou sua ferritina, que é o estoque do seu ferro. Aí, depois vem essa deficiência do ferro. Mas ela já começou a ter sintomas, porque o seu estoque já está baixo. Então, eu pego pacientes ali com ferritina de 18, né, que é extremamente baixo, hoje o valor de referência é até 80, 100 de ferritina,
ela já tá cansada, ela tá fadigada, ela tá com sonolência, tá com dormências, tá cansada de andar daqui para ali, ela já começa a sentir uma falta de ar. Isso dificulta o metabolismo dela. Isso faz com que ela fique mais lenta, dificulta até o emagrecimento, dificulta ela movimentar e ter ânimo e disposição. Então, o que isso altera no metabolismo dela? Tudo, gente. Pensa, se a pessoa não tem ânimo para andar daqui para lá, o que tá faltando, né? Aí a pessoa vai falar assim, é fadiga, é indisposição, é cansaço, é estresse por causa do dia a dia seu. Só maneirar um pouquinho, porque os exames, a ferritina é pior ainda. Eu falei do B12, mas os valores de referência da ferritina é pior ainda. Vai de 8 a 280. Então, assim, você pensar, a pessoa tá de 8, ela tá normal? Não tá normal, ela tá péssima. Só que, né, vamos dizer, pra população, e está normal, né? Tá dentro da normalidade. O médico não é da área, né? Ele vai avaliar e julgar que tá certo. Vai falar que tá tudo bem. Mas esse paciente já está sofrendo uma deficiência ali, uma carência grave, que está fazendo ela ter esses sintomas. Então, você precisa fazer essa reposição. Você falou uma coisa legal, vamos fazer um link aí. E quais são as principais vitaminas e compostos que o organismo precisa ter, assim, que são as principais, né? Porque, assim, tem uma questão do modismo, né? Todo mundo já sabe, quando vai lá na prateleira da farmácia, quais as suplementações que tem que comprar, né? Todo mundo já virou, assim, né? Praticamente nutrólogo. Especialista. Olha, é ômega 3, é selênio, é vitamina B12, o que mais que eu sei? Eu sou ruim. É cúrcuma. Tá faltando uma. Faltando uma? Não, eu tô falando assim, daquelas coisas lá. É cúrcuma, que mais, gente, que eu já comi também. Eu vou achando as coisas na internet e vou comprando, né? Então, assim, espirulina, quando quer emagrecer alguma coisa. Olha, gente. Tá vendo? Mas não tô falando que tá certo. Não, gente, ela tá aqui pra isso. E aí, o que acontece? A gente sabe que a gente está comprando de maneira aleatória, não é? Então, assim, quais são como é que eu vou dizer assim, os sinais marcantes da alteração sistêmica que é mais relevante no paciente, na pessoa? Dani, eu vou falar aqui para você o seguinte. São várias, né? Porque a gente pede vários exames, mas eu vou dizer os principais e eu vou te contar assim, ó, no dedo das mãos. E isso tem que estar adequado no seu organismo. Tem que estar adequado. Vitamina D tem que estar acima de 40. Já vou falar os valores de referências, tá? Para facilitar para vocês. Vitamina D tem que estar acima de 40 e abaixo de 100. Por quê? A vitamina D ela é responsável por sistema imunológico. Então, se você quiser ter um imunológico muito bom, precisa da vitamina D. A gente já viu estudos também relacionados a doenças autoimunes. Então, paciente com doença autoimune tem que deixar a vitamina D mais alta. E principalmente, que é uma coisa que o endócrino faz todos os dias, é a deficiência de vitamina D por causa do osso, tá? Então, fazer osteoporose. Então, a gente precisa ter esses cuidados principais pela vitamina D. Então, a vitamina D precisa estar acima de 40. Não vai para o valor de referência. O valor de referência está ali 20, que é normal. Não vai. Vitamina D de 40, a gente sabe que realmente o paciente está tendo melhor qualidade de vida, tá? Vitamina B12. Vitamina B12, ele dá cansaço, fadiga, indisposição, memória ruim, dor nas pernas, cãibras. Então, se você não tem uma vitamina B12 boa, você pode até desenvolver um Alzheimer, um Parkinson futuro com neurodegeneração por causa dessa deficiência, tá? Então, deixar essas vitaminas B12 pelo menos acima de 600, tá? Não deixar ele baixo, principalmente pacientes com dores, tá? Então, cálcio tem que deixar adequado, porque senão você faz fraturas, certo? Cálcio também é relacionado a cãibras, então a gente precisa ter cuidado. Magnésio é lindo e ele é vamos dizer, o magnésio, ele é o nosso precursor principal, ele faz várias reações no nosso corpo. Então, trabalha sono, trabalha disposição, trabalha fadiga crônica, trabalha cansaço mental, trabalha memória ruim. Então, pacientes que teve pós-Covid, que fala que a memória tá ruim, sim, verdade, precisa fazer suplementação de magnésio, tá? Então, magnésio também é relacionado a cãibras, demais a conta. O paciente está sentindo muitas cãibras nos pés, nas mãos, perioral, que é na boca, pode pensar em magnésio também, tá? E além disso, magnésio baixo ou alto, ele pode causar problema cardiológico. Então, a gente não pode deixar nem alto e nem baixo. Tem que fazer a suplementação correta. Deixar ele em torno ali de 2,2 é uma faixa bem segura.
Então, falamos de vitamina D, vitamina B12, cálcio, magnésio. E o último que eu digo é o ferro. Porque sem ferro, você não carrega. Gente, pensa o seguinte, a gente tem a hemoglobina, que é um dos pontinhos ali do nosso sangue, que carrega o nosso corpo inteiro, né? Que faz a circulação do seu sangue inteiro. Só nenhuma hemoglobina tem 4 moléculas de ferro. 4 moléculas de ferro. Se você tem uma hemoglobina com 4 moléculas de ferro, se esse ferro está em deficiência, adivinha se vai conseguir corrigir, carregar esse ferro ali para o seu corpo para fazer função de quê? Função de respiração, respiração tecidual, respiração celular, fazer você ter mais disposição, ânimo, acordar, é a tal da anemia, né? Essa deficiência. Gente, eu já vou sair daqui pro consultório dela. Se ela Precisamos tiver paciente, de eu vou ferro. desmarcar. Ela vai ter que me atender. Você também, Simone? Todo mundo aqui, gente. O pessoal gosta muito, sabe? Assim, claro que a gente sabe que não é assim que funciona, mas eu pedi para você dar essas dicas, porque as pessoas gostam muito, né, de ver. Porque, assim, a gente é bombardeado por uma infinidade de coisas da empresa farmacêutica, que é natural, a gente sabe que funciona assim, infelizmente, né? Tem coisa boa, mas tem coisa que é desnecessária, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá. Eu chego lá no consultório da Dá, eu marquei um horário depois, com 3 meses de antecedência, porque não tem vaga. E aí, a Dai vai fazer uma consulta. Então, você vai fazer uma análise, né, das condições físicas do paciente, tudo, ver o que ele já bebe medicação, se ele já sabe se ele tem já de alguma doença pré-existente, se não, você vai pedir os exames, é mais ou menos por aí, né? Vai descobrir a rotina alimentar dele, né? Para ver se ele tem algum erro ou não, não é? Quais são os erros mais comuns que você vê nesse negócio aí, né? Deixa a doutora comer, gente, biscoitinho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que biscoitinho bom, hein? Tá bom? Viu, mãe? Biscoito é gostoso, tá bom, né? Você vai levar eles, então. Uma delícia. Ainda mais pra grávida aqui. Mas tem que ter cuidado, né? Porque senão a gente come demais. Mas vamos lá. O maior erro da alimentação que eu vejo nos meus pacientes é a deficiência de proteína, tá? A maioria deles não comem a quantidade certa de proteína. Faz uma deficiência grave de proteína e você, dessa deficiência, você tem uma dificuldade ali de construção de massa muscular e dificuldade também no emagrecimento, porque quem faz você aumentar a taxa metabólica basal, a sua taxa... O que é taxa metabólica basal, né? É assim, ó. Daiane, eu não vou fazer nada hoje. Vou dormir o dia inteiro. Vou dormir não vou fazer nada. Vou ficar exatamente... E a pessoa Bem. consegue, na verdade. Consegue, né? Porque não tá fazendo Ela já nada pra tá daquele conseguir. jeito, né? Mas se ela não fazer nada no dia inteiro, em 24 horas, né? Nem abrir os olhos, você gasta um X quantidade de quilocalorias. Ah, Certo? entendi. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo, o meu exemplo. Eu gasto 1.400 quilocalorias, tá? Por dia, sem fazer absolutamente nada. Eu estou conversando com você aqui, né, Dani? Eu estou conversando. eu tô Como você tá falando no gesticulando. seu exemplo? Você sabe mensurar isso? Sim, porque você faz a bioimpedância, através do Que exame. legal. Ai, tá vendo? Ó, nós vamos chegar aí. Você vai falar quais são os Isso. exames. Então, através da bioimpedância, eu identifiquei que eu tenho, né, uma taxa metabólica de 1.400. O que acelera? O estresse acelera a taxa metabólica? Não, o quê? estresse diminui. Por isso que a meu pessoa Deus. dificulta o emagrecimento. Ah, o cortisol, né? Cortisol diminui taxa metabólica basal, porque ele diminui. Ele é como se fosse um corticoide, ele reduz massa muscular. E aí, o que aumenta a taxa metabólica basal? O que aumenta esse basal sem fazer nada? 24 horas você gasta 1.400 quilocalorias. Porque hoje eu tô gastando em torno aqui de 1.800 quilocalorias. Isso é bom ou não? Eu não sei, eu não Quanto entendo a mais- medida. Quanto maior a sua taxa metabólica basal, melhor para você. Você é mais acelerado, você consegue não engordar. E como que você faz para você não engordar? Aumentando sua massa muscular. Porque quem gasta mais? Músculo. Quem gasta para ficar ativo? Músculo. Então, assim, eu só tenho uma taxa de 1.400 de quilocalorias porque eu tenho massa muscular. Eu tenho pacientes com a minha altura, com o meu peso, que tem taxa metabólica de 900, de 1.000. Então, assim, ela tá perdendo já 400 quilocalorias. Vamos dizer, hoje, 400 quilocalorias, vamos deixar metade disso daqui hoje. Metade dos docinhos hoje. Metade disso aqui é 400 quilocalorias. Ou seja, eu posso comer. Você, com o meu peso, com a minha altura, não pode, porque você não tem músculo. Assim, dizendo no geral. Entendi. Então, quanto maior a sua taxa metabólica basal, maior é o seu metabolismo, mais fácil
você tem massa muscular, mais músculo você tem, e mais dificuldade você tem para reengordar. Entendi. Ou para engordar. Então, quer dizer que nessa consulta você já faz a A bioimpedância. gente faz a bioimpedância. Que já é um processo de diagnóstico importante. Muito. A bioimpedância Entendi. me dá um parâmetro muito interessante de tudo. Aí vamos lá, aqueles 1000 exames que a gente tem que fazer. Explica pro pessoal lá direitinho sobre essa parte. Aí depois pede os 1000 exames. Na verdade, hoje, 1100. hoje na minha consulta eu peço os exames antes. Como que eu faço, né? Isso para te ajudar, porque o que eu percebi foi, os pacientes chegavam para mim, não tinha exame, eu falava assim, mas aí eu vou sair daqui sem fazer nada. Eu falei assim, mas eu não posso fazer nada, porque eu não tenho exame para saber o que eu preciso para você. Então, o que eu fiz hoje? Hoje, quando você entra em contato com a minha secretária, ela vai te mandar um questionário. Esse questionário foi feito por mim. E aí, nesse Isso questionário... já ganha tempo, né? Isso. Otimiza o processo. Otimiza, porque aí eu tenho a caracterização ali de quais doenças você tem, quais medicamentos você utiliza, qual que é o seu padrão alimentar, se você faz ou não atividade física, se você tem ou não plano de saúde, porque isso tudo engloba o que eu vou te pedir de exames, entende? Entendi. Então, assim, você falou pra mim que você tem hipotiroidismo. Eu vou precisar de anti-TPO, de antitireoglobulina, que eu não vou pedir pra todo mundo. Claro. Eu vou pedir apenas para você que tem essa doença. Daiane, eu vim através, aí tem os objetivos também, né, ali no negócio. Então, vai estar escrito meu objetivo é emagrecimento, meu objetivo é reposição hormonal. Se você tem objetivo de reposição hormonal, vou te pedir já direcionado para reposição hormonal. Se você tem para fibromialgia, direcionado para fibromialgia. Então, solicito esses exames, depois eu encaminho para o paciente com um vídeo. Olha, eu vi sua anamnese, eu realmente vejo, Dani, não é brincadeira. Sim, claro. Eu vejo a anamnese, eu discuto, verifico o que eu vou precisar pedir e solicito os exames através disso. Eu faço um vídeo e mando para o paciente. Olha, identifiquei isso na sua anamnese. Olha que legal, Eu gente. vou te mandar os pedidos de exames e esses pedidos de exames você faz para quando você vir na consulta, você já esteja com todos eles prontos. Para quê? Para eu adiantar a sua consulta, para eu conseguir já te ajudar na primeira vez que a gente se vê. Fisicamente, mas eu já te vi, eu já te conheço, eu já sei todos os seus desejos, o que você precisa e todas as suas doenças. E querendo ou não, ali no bate-papo, você pode pedir um exame complementar, mas você já está com 80% do diagnóstico fechado. Eu já tenho bacana. Todos. E aí, no caso, você fechou o diagnóstico, você vai programar. Aí entra aquele protocolo. Se ele vai precisar de fármaco, se ele não vai precisar. Isso. E aí, a gente falou de um soro. Explica o pessoal a questão do soro. Antes de explicar do soro, acho importante salientizar isso, porque, assim, exame laboratorial é muito bom, tá? Não vamos dizer que não, mas o que manda muito na minha clínica é exame físico. Eu faço exame físico do fio do cabelo do paciente até o ponto do pé. Todos que estão ali, presencial. Claro que online a gente não consegue fazer isso, mas às vezes eu peço para ele me levantar, me mostrar as unhas para eu identificar algumas coisas. E então, antes de olhar os exames dele, eu já sei o que vou ver nos exames. Então, o paciente senta na minha cadeira e eu vou avaliá-lo, tá? Entendi. Então, acho que aquilo ali, para mim, é o maior diagnóstico. Eu já diagnostiquei câncer de tireoide, tocando a tireoide do paciente. E o paciente nunca sabia que tinha câncer, não sabia nem que tinha nódulo na tireoide. Entende? Então, assim, a coisa que eu fiz diagnóstico. Outra, eu já fiz diagnóstico de problema dentro, um câncer eu mandei para o médico especialista disso. Mas era um câncer da mandíbula. Sarcoma ósseo. Sarcoma ósseo. E porque eu notei um linfonodo. Eu falei, cara, esse linfonodo tá muito... Eu falei, tá muito errado esse linfonodo, porque tá muito alterado. Aí eu falei, abre a boca. A hora que ele abriu a boca, eu vi um roxo embaixo. Nossa senhora, ele nem tinha percebido, gente. Meu Deus. Não vê, porque é muito atrás, né? Então, esse escova os dentes só veio da frente. Aí, não tinha percebido que tinha um gânglio e tudo mais. Achou que era normal. E aí, eu fui abrir a boca dele e falei assim, cara, você tem que procurar um dentista. Eu mandei pro dentista primeiro, né? Que eu falei assim, não sei o que é isso aqui. Sim. Eu não sou obrigada, né? Eu vê o que é isso aqui tá errado. E aí, depois ele me deu o feedback, depois ele voltou, ele é meu paciente até hoje. Mas a gente ficou sabendo que era um câncer, né? Porque realmente... E assim, só identificou porque eu toquei no paciente. Depois eu vou identificar o que eu vou fazer dentro de protocolo. Então, aí eu vou identificar, vamos precisar dessas vitaminas, dessas minerais, dessa medicação.
Dá para fazer isso em soro, dá para fazer isso via oral, dá para fazer de qualquer via, Dani. O problema, tem pacientes que têm desbiose intestinal, tem pacientes que têm desabsorção intestinal, tem O que pacientes é desbiose intestinal? Opa! Se a gente for falar isso, vamos ficar até que horas Vamos aqui fazer mesmo? um resumo, não, porque senão daqui a pouco ele vai tá bom. ter um olhar assassino. Mas não Ah, tem tá nada, não. A gente estende uns 10, 15 minutinhos, não tem problema. Tem algum assassino ali fora me esperando? Tem não, né? Socorro. Ah, então tá bom, então tá Eu bom. vou falar Vamos pra sim. vocês, gente, vocês têm que me travar, porque assim, às vezes eu falo demais. Não, mas é porque, gente, Mas é um é porque eu assunto gosto. muito bom, de interesse. É porque, na verdade, já, né, engloba muita coisa. Eu vou ter que vir aqui mais vezes, Mas essa Dani. palavra vai, com certeza. Mas porque eu já vi muito na internet falar de desbiose, né? Principalmente associado à questão do intestino, né? É, desbiose é Então, intestino. Então vamos lá, então O que fala. é desbiose, gente? Desbiose é uma alteração da microbiota do seu intestino. E isso tem evidência científica que faz muita doença. Depressão, né? Osteoporose, Alzheimer já foi relacionado a A desbiose. intestino, a desbiose. Parkinson, agora saiu um estudo no ano passado, em junho do ano passado. E eu mostro esse estudo para os meus pacientes. 10 anos antes de você desenvolver Parkinson, o seu intestino constipa. Se você tem Parkinson aí, pode dar uma olhada no seu intestino, meu querido. Nossa, 10 anos antes, o seu intestino vai ficar constipado. O que é constipado? Parou de funcionar. tá entupido. Para de funcionar. Tá entupido. Não faz cocô. Então, nesse caso, os pacientes que têm, né, alteração nessa microbiota intestinal por longo período pode trazer prejuízo na saúde dele. O que é a desbiose? Esse descontrole dessa microbiota. E quando você faz esse descontrole da microbiota, o nosso intestino, ele vamos dizer, um tubo, mas ele tem fragilidades, tá? Então, o que acontece? Olha só. O intestino, ele é grudadinho. A gente chama de tight junctions. São as junções entre uma célula e outra. Quando você tem desbiose, o que acontece com o seu intestino? Ele começa a ter leves rachaduras, aberturas. Nessas aberturas, tudo que você consome de patológicos ou gente, agrotóxico, a gente consome todos os dias agrotóxico, a gente abre todos os dias um pacote, a gente abre todos os dias um industrializado. Nisso tem corante, tem produtos ali para conservar o alimento e tudo mais. Então, esses produtos não deveriam ser absorvidos no nosso corpo. Mas para quem tem essa desbiose, que fez essa abertura de tight junctions, o que acontece? Começa a passar todas as toxinas para o organismo desse paciente. Não tem uma filtragem. Não filtra. Então, vai passar tudo. Ah, Daiane, mas aí passa as vitaminas, não passa? Passa, mas a forma não ativa. Porque para ser ativo a vitamina, vou dar um exemplo, vitamina B12. Você come carne. Carne é uma das proteína, né? Ou alimento que aumenta mais a quantidade de B12, tá? Então, é importante comer carne, galera? É importante comer carne. Então, assim, você consome a carne vermelha, ela tem cianocobalamina, tá? Para você passar ela no intestino e transformar em metilcobalamina, ela precisa ter uma barreira boa. Se ela não tem barreira boa, vai passar em cianocobalamina. Passou em ciano, minha querida, não vai fazer efeito nenhum. Ela vai metabolizar no fígado, vai jogar de novo no intestino, vai jogar fora. Aí a gente chama de cocô caro. Isso foi ótimo, gente. Isso vai pra corte, cocô caro. Cocô caro. Por que cocô caro? Porque tudo que você come, você joga fora. Você não metaboliza. Então, aí a gente chama de cocô caro. Não. E isso é por Corte causa de quê? cocô caro. Foi demais. Foi demais. Por causa da desbiose. Entendi. Aí você vai fazer essas avaliações e tudo. E aí, em alguns casos, vai estar incluído isso tudo no soro. Nesse caso, a gente vai precisar do soro. Entendi. Imagina, eu vou Pela colocar... absorção. Imagina, não vai eu adiantar. vou colocar a vitamina lá, vai jogar ser, fora. vai ser o soro caro, né? Vai ser o soro caro. Vai ser o Isso. medicamento. E normalmente, então, aí cada protocolo de tempo de execução vai variar de paciente para paciente. Aí você repete os exames depois de um certo tempo para ver o resultado. Com 2 meses eu repito os exames. Com 2 meses. E aí, Dos alterados. Então, mas aí assim, eu brinco que todo mundo tem que ter um dentista para chamar de seu, né? Com certeza. Porque é muito importante uma pessoa que conhece todo o seu histórico e tal, que você tem confiança. Principalmente hoje eu acredito muito no dentista da família. Estou voltando lá atrás no generalista, bato nessa tecla, né? Agora, no seu caso, o paciente ele tem que retornar de quanto em quanto tempo? Existe, essa necessidade? Existe. Eu falo que o paciente que entrou no meu consultório, ele não deve sair
a Deus dará. Não é só uma consulta que eu vou conseguir controlar a vida dele inteira. Até porque você traz 50 doenças, eu preciso resolver as 50. Então, assim, não consigo resolver isso tudo numa consulta só. Então, a gente vai por prioridades, né? Vamos resolver primeiro a causa. O que está causando a maioria dessas doenças? Então, a gente vai começar com a causa. E, assim, então, quantas vezes ele tem que ir? Não sei, Dani. Vai depender muito do paciente, da dedicação dele, de quantas vezes ele está disposto realmente a fazer. Porque mudança de estilo de vida é difícil. É porque aí você coloca isso aí e joga para nutricionista, né? Porque aí Joga ela pra vai fazer, porque aí ela vai fazer a tabela alimentar, o que ele pode, o que ele não pode, Sim. que é o trabalho também que é a parte dele no processo, né? Sim. Então, assim, vai depender. Eu tenho pacientes que eu vejo a cada mês, dependendo do protocolo. Emagrecimento, eu preciso vê-lo a cada mês. E tem pacientes para, por exemplo, reposição hormonal. Eu peço 2, 3 meses depois, né? De avaliação, Então, né? eu vou te ver agora, eu vou te ver só daqui 3 meses, né? De reposição hormonal. Porque a reposição hormonal a gente vai avaliando com o tempo. O emagrecimento, não, eu preciso estar em cima desse paciente, né? Doenças, vai depender da doença, né? Fibromialgia, eu prefiro ver a cada 40 dias até a Tem gente doença controlar. crônica que você vai ter que acompanhar o resto da vida, né? Imagina. Controlei. Daiane, quanto tempo? Estabilizou. Agora eu coloco o paciente a cada 6 meses, a cada 1 ano. Mas assim, aí ele vem como se fosse médico da família mesmo, sabe? Porque aí ele vem só pra gente fazer a manutenção. Ou trocar alguma coisa, ou fazer alguma outro ajuste, né? Então, emagrecimento eu falo que é a cada mês, até você chegar no seu objetivo. Depois do seu objetivo, a gente espaça. Ou nos primeiros 3 meses. Eu acho mais interessante é isso. Emagrecimento eu preciso te ver pelo menos 3 meses, uma vez no mês. Pra quê? Pra eu ver como é que tá a sua evolução, como é que você está. Depois desses 3 meses, eu falo assim, agora eu posso te ver só daqui 2 meses. Depois desses 2 meses, se ele foi bem, ele continua perdendo peso, agora a gente vai se ver só daqui 6 meses. Então, aí vai passando a cada vez mais. Ou a cada 1 ano. Tem pacientes meus que eu já dei alta, mas eles não querem alta. Eles querem voltar. Mas isso é importante, viu? Isso aí é uma conscientização, né? Porque o papel do profissional da saúde também é conscientizar o paciente. Porque se o paciente não participar do processo, acabou. Não existe, né? Não existe sucesso. Eu falo assim, gente, não gasta dinheiro à toa. Sabe? Assim, é um gasto. Ou você abraça a causa, ou você ou não adianta, né? Tudo é estilo de vida, né? Precisa ter esse estilo de vida para você melhorar a sua qualidade. E é bacana. Qual o nome da instituição que você é professor de pós? Que a gente não falou? FIA. A FIA, né? E você e a gente vê, então, realmente uma quantidade de profissionais se interessando pela área. É sinal que a nutrologia está crescendo, né? E eu quero que cresça muito, e eu quero que cresça muito com pessoas qualificadas. Porque tem gente ali que está... com toda a área. Né? Todo lugar, né? Todo lugar é complicado, faz parte, né? Mas eu acho que existe uma filtragem também. É aquilo que a gente fala, né? Joga-se no mercado e depois o mercado peneira, filtra, é natural. O ser humano não tem... por mais que as pessoas sejam leigas, existe um certo discernimento, né? Sim. E hoje, a rede social, as pessoas, por mais que a internet não tenha um lado positivo, existe sim. Se a pessoa buscar sites sérios, conteúdos sérios, né? Você vai conseguir, sim, se informar um pouco melhor e até saber qual profissional que você deve procurar, né? Sim, inclusive, deixa eu já dar uma deixa aqui. Gente, segue lá o Instagram, né? Doutora Daiane Vilela. Segue lá o Instagram, tem muita dica, tem muita coisa boa. Eu falo ali todos os dias sobre casos mesmos, reais, né? Dos pacientes mesmo, porque isso é realidade, né? Isso é verdade, gente. O Instagram dela é excelente, excelente. Eu vou passar tudo direitinho, tudo. Porque, assim, ela... É aquilo que eu falo, né? O profissional da saúde tem um papel de educação, de educador também, né? Eu procuro fazer isso também, porque conhecimento é vida. Eu bato nessa tecla sempre. E, assim, como você vê... eu sei disso, é bom demais. Como que você vê a nutrição... essa questão da sua especialidade no futuro, com os anos? Você tem visto as pessoas verem isso de uma maneira mais positiva? Como é que você imagina que essa nova geração vai lidar com a sua área? Olha, eu espero muito e vejo assim, um futuro muito brilhante na nutrologia ainda, porque a gente faz a prevenção. Quem previne hoje consegue evitar doenças no futuro. Então, você vai viver mais e com mais qualidade. Não adianta você viver mais sem qualidade, né? Então, eu vejo o seguinte.
que pessoas que estão dispostas a cuidar da sua saúde hoje vai ter melhor qualidade de vida no seu futuro. Não comece tarde, comece o mais rápido possível que você conseguir, porque ainda mais na nutrologia, pense não apenas no trabalho ali de você corrigir uma doença. Não espere essa doença chegar, corrija antes. Porque assim, é muito triste você passar por uma diabetes que precisa perder pé, dedo, né? Com certeza. Precisa ter ali uma não sensibilidade das mãos, enfim, tem vários problemas relacionados a isso. Você não precisa chegar lá. Você pode tratar antes. Reposição hormonal, né? Não precisamos nós vivemos ficar uma sem. sociedade hoje que quer viver muito, não é? Isso. Que E quer com viver qualidade. muito, não é? E faça a sua parte, não é? Com Porque certeza. porque é possível. Graças a Deus, a gente tem visto aí boas histórias e a gente quer chegar lá, né? Vou dar uma dica. Vai lá, conta. Vou dar uma dica. Quer viver bem, com qualidade de vida? Primeira coisa que você vai fazer, água. Exercício físico. Faça. Não é brincadeira. Isso previne doenças. E terceiro, alimentação. Tudo que você coloca na sua boca hoje influencia na sua qualidade de vida futura. Não só agora, tá? Então, cuide da sua alimentação, cuide do seu intestino. Eu falo que eu trato muito intestino, né? Cuide do seu intestino, ele é muito importante para você, ele é muito importante para designar muitas coisas na sua vida, e principalmente a ansiedade, tá? 95% da sua serotonina é produzida dentro do seu intestino. Se você não tem serotonina, você não tem bom humor, felicidade, ânimo, tá? A maioria dos medicamentos para depressão são inibidores da recaptação de serotonina, porque deixa a serotonina alta no sangue. Se você não produz 95% dela no intestino, o que está acontecendo? O seu problema não é só utilizar medicamento, é corrigir a causa. E a causa está no seu intestino. Então, cuide do seu intestino. E como que você cuida do intestino? Água, vou de novo. Água, alimentação e exercício físico. Esse é o básico, gente. Todo mundo fala. Mas por quê? É isso que eu tô aqui para isso. Porque todo mundo fala que precisa tomar água, precisa de exercício físico e alimentação. Mas por quê? Porque você está tratando o seu intestino, você está tratando a sua qualidade de vida. Você está evitando de ter doenças, diabetes, hipercolesterolemia, aumento de colesterol, aumento da pressão e também evitando Alzheimer e Parkinson. E você que sabe se você quer ou não essas, né? Quer não, né, problemas da gente? saúde. Gente, olha, e para quem quer saber mais a respeito disso, vocês podem chamar a Dai lá no privado, que ela realmente responde, viu, gente? E ela tem esse dom, né, da educação, do conhecimento. Ela gosta de ensinar, ela gosta de passar as informações para frente, gente. E isso, conviver com pessoas assim, e ter um médico assim, um profissional assim, é muito bacana. Sigam lá, que é conhecimento de qualidade, né? E quem quer viver muito e viver bem, precisa de um profissional da área dela e, de preferência, ela. Isso aí. Olha, Será um gente, prazer. eu muito falo assim, ter mas vocês. assim, em Goiás tem vários nutrólogos excelentes, viu? Sim, E a verdade. gente sabe disso. E a minha escolha aqui é porque realmente eu sei que ela é uma profissional de qualidade e tudo. Sei o quanto ela é estudiosa, o quanto ela se dedica, que ali ia trazer informações de ponta aqui pra gente, né? E realmente foi um momento muito especial, né? Mamãe, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz pelo seu tempo, né? E que a gente tenha novas oportunidades aqui para a gente falar de novos assuntos, que realmente abriu um leque de dúvidas, né? De interrogações aqui que a gente pode estar abordando também em outros momentos. E muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Fico muito feliz pelo convite. E só uma coisinha ali, ó. Já vou dar uma dica para que vocês comecem o intestino, melhorar o intestino de vocês. Vou dar uma dica de um suco, pode? Pode. Dá tempo? Gente, olha só. Bate um couve, tá? Abacaxi, kiwi, gengibre, se você puder gengibre, e um pouquinho de alho, tá? Você vai bater isso e vai colocar, fazer um suco de manhã de jejum. Espera 20 minutinhos depois.
e faz a sua primeira alimentação. Isso vai te ajudar já bem no seu intestino. E outra substância que eu gosto bastante é a glutamina. E você pode colocar nesse suco também a glutamina. Até 5 gramas já é o suficiente. Fazendo esse suco todos os dias, você regula bem essa parte intestinal. A gente consegue fazer uma modulação bem importante. Já é um e a pontapé qualidade de vida inicial, é né? bem interessante, viu? Se vocês quiserem fazer, façam e depois vocês me contam lá no Instagram. Um beijo. Beijo, Fiquem com Deus. pessoal. Beijo, Dai. Muito obrigada. E até a próxima, gente. Até a próxima.